Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de todos. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2026. Ah, Estamos aqui para orar e apresentar nossos corações diante do Senhor juntos, né, em comunidade. Vamos orar então e apresentar-nos, né, diante do Senhor mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Nós te bendizemos nessa manhã. Nessa noite aqui na Mongólia. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, sempre bom. Obrigado, Deus, por ser nosso pastor, por ser aquele que nos conduz a águas tranquilas, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos descanso. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que fale conosco, Deus, nesse tempo aqui que nós teremos juntos, que sejam minutos de muita vida, minutos cheios da tua presença e que isso nos acompanhe no restante ou por todo o nosso dia, Senhor. Ajuda-nos a fazer desse tempo aqui algo que reverberará no nosso dia, que alcançará outros perto de nós, que de alguma forma nos transformará e nos fará mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, usa nossas vidas nessa manhã, fala conosco e ajuda-nos, Deus, a fazer as orações que estão no teu coração. Espírito Santo, conduz as nossas vidas, conduz nossas palavras, nossas orações, aquilo que a gente vai falar, que não sejam meras palavras, mas que sejam orações que venham do teu coração, sim. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco. Essa é a nossa oração nesse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos queridos, então, fiz uma lista aqui de pedidos básicos, né? Como os que a gente tem o costume de orar. Quero compartilhar um pouquinho antes de nós encerrarmos, mais uma vez, para nós orarmos pela Mongólia e por alguns pedidos de oração que eu listei aqui. Mas quero começar orando por nossa igreja, né? Por nossas vidas como irmãos, como membros de um corpo, né? Como pessoas que participam de um corpo, que participam de uma pequena expressão, né, do reino de Deus na Terra. Então, eu queria que nós orássemos. Vamos começar orando por nós, né? E queria pedir o pastor Evandro, tá por aí, meu querido? Oi, amém. Glória a Deus. Por favor, Evandro, meu irmão, ore por nós como membros, né, como pessoas, como indivíduos, para que o Senhor, é, de fato, nos ajude a caminhar em fidelidade, de forma que Ele vai ser glorificado a partir da nossa caminhada pessoal, né, do nosso relacionamento com Ele, da nossa dedicação aos ministérios, ao nosso serviço, né, pessoal na obra do Senhor. Ore por nós como membros, Amém. né, da igreja. Amém? Amém, amém, Senhor. Oh, Deus, glórias a teu nome, Senhor. Te exaltamos, te rendemos todo louvor, toda honra e glória, Senhor, pois só o Senhor é digno. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos cada vez mais nos aproximarmos cada vez mais e mais do Senhor, meu Pai, do teu trono de glória, Senhor. Que através da tua palavra nós possamos, ó Deus, aprender de ti, aprender a testemunhar cada vez mais a tua palavra às pessoas que precisam ouvir, porque nós sabemos, Pai, o quanto esse mundo está distante do Senhor e que nós possamos, Senhor, ser testemunhas dessa tua palavra, Pai, de trazer as pessoas para junto de ti, Pai amado. Obrigado, Senhor, Amém. por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos concedidas a nós, Pai, e que nós, como igreja do Senhor, possamos, ó Deus, em nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Sermos atalaias, sermos anunciadores do teu reino, Pai. Onde quer que o Senhor nos levar, seja as nações,
seja no nosso trabalho, no bairro, no condomínio, onde o Senhor nos levar, Senhor. Que sejamos luz, sejamos sal, façamos diferença nessa terra, Pai. Que nosso coração Amém. esteja cheio da Tua presença, que o Espírito Santo do Senhor nos inunde completamente, Senhor, para que a gente viva para o Senhor. Ó Deus, que cada vez mais o Senhor cresça em nós e nós diminuímos, Pai. Cada vez mais, Senhor, que as pessoas que às vezes, muitas vezes, não precisamos nem abrir a boca, mas só com as nossas atitudes, com os nossos atos, ó Deus amado, que as pessoas possam reconhecer algo diferente em nós. E aí, Senhor, Amém. seja o momento em que nós possamos proclamar o teu evangelho, anunciar a Sim. tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, limpa nosso coração de tudo aquilo, Pai amado, que não pertence ao Senhor. Ó Deus amado, diminui o barulho deste mundo em nossas vidas, Pai, e aumenta, Senhor. Amém. Aumenta o som do Senhor, o sussurro do Senhor em nossas vidas, Senhor. E que cada vez mais, em nome de Jesus, possamos anunciar o teu evangelho. Ó Deus, como é maravilhoso, Senhor, poder falar do Senhor, falar às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos idosos, falar, Senhor, anunciar, Senhor, mostrar o Senhor através de nossas vidas, Pai. Que possamos buscar cada vez mais a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Uhum. E que a partir daí, Senhor, a partir do teu Santo Espírito em nossas vidas, as pessoas possam ver o Senhor através de nós. Muito obrigado por essa Uhum. oportunidade, Senhor. Que o Senhor toque cada um dos corações, Pai. Em nome de Amém. Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, Amém. 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 Obrigado, irmão. Amém. Ah, amém. Seguindo, vamos orar por nossos pastores. Amém? Por aqueles que o Senhor levantou para conduzir a nossa igreja, a Missão Vide. Gostaria de pedir o Genivaldo, meu irmão, você pode orar por nós, querido? Ah, e nessa oração que o Senhor, né, eu coloquei algumas palavras, né, na frente dos pontos que eu listei e duas coisas que são muito fortes para mim e fazem e são necessárias, né, para qualquer um de nós que caminha com o Senhor, mas principalmente para os nossos pastores, eu creio que duas coisas, né, e eu queria que nós orássemos nesse sentido para que o Senhor traga mais revelação da palavra, né, que isso seja cada dia mais vivo, né, não só a letra pela letra, o livro, né, o que está escrito na palavra de Deus, mas com revelação, né, unção do Espírito Santo, discernimento daquilo que o Senhor tem, dos caminhos pelos quais o Senhor quer conduzir a nossa igreja, né? Isso vem a partir dos nossos pastores, então peça a Deus que dê que traga revelação mesmo da palavra, discernimento do Espírito, aonde ir, o que fazer, quais caminhos tomar, né? Peça isso, Senhor, que abençoe nossos pastores, com eles, as famílias deles, né, que são que participam, né, desse movimento junto, que precisam desse suporte, dessa nossa intercessão mesmo, da nossa oração como suporte mesmo para a vida deles. Então, ore por eles, por nossos pastores, juntamente com as famílias deles. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos deu de vida. O Senhor nos levantou da cama e nos deu o respirar do dia a dia, Senhor Deus. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus, ó Pai, pelos nossos pastores, Senhor, e a cada dia, a cada momento, Senhor, eles tenham, Pai, o entendimento, papai, do que o Senhor quer dizer através da tua palavra, que eles tenham uma sabedoria, Senhor Deus, de revelação, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem para trazer para nós, Senhor Deus. E Amém. eu te peço, Senhor, que nós sejamos edificados, papai, cada dia, cada pregação, cada parte que eles tenham ouvido do Senhor, ó, para ser transmitida à tua igreja, porque nós estamos num tempo, Senhor, que o povo está
assim, desanimado, que o povo parece que não está acreditando que o Senhor é o mesmo Deus, Pai. É aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que edifica, é aquele que prospera, é aquele que livra das doenças, Senhor, é aquele que deixa, às vezes, a pessoa passar por um período, papai, para poder estar sabendo que Ele é o Deus que cuida. Pai, Amém. nos ajuda, Pai, e ajuda os nossos pastores, Pai, ajuda a nossa Amém, igreja, Senhor. para que nós sejamos sal e luz aqui nessa terra, Senhor, enquanto estamos aqui. Porque o dia que o Senhor voltar, o dia então que a gente ir, outras pessoas estarão, papai. E que essas pessoas têm que estar preparadas, Senhor, para estar no lugar de outros, papai, para continuar a mesma obra, Senhor, no mesmo sentido, Amém. sem desviar, sem trocar as palavras, Senhor, mas falar aquilo que o Senhor quer falar para nós, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, Júnior. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Seguindo, sim, vamos orar, meus irmãos, agora. Assim, e aí eu vou trazer aqui um ponto de oração, e se alguém tiver algum, alguma coisa que desejar adicionar, por favor, fique à vontade, porque quando a gente ora pelos ministérios da igreja, nada melhor do que quem está dentro, né? Quem está envolvido, e eu estou tão longe que às vezes eu não vou conseguir trazer exatamente o porquê orar, né? Mas na minha concepção, assim, vendo de longe, né? E claro, alguém envolvido, sou envolvido na igreja aqui, ah, estive envolvido por muito tempo na vida local, né? Da vida e tudo mais. Mas eu sei que os ministérios, como ministérios, precisamos de estratégias para realizar os trabalhos, realizar aquilo que o Senhor tem falado conosco, né? Então, quando, por exemplo, a gente pensa no Sábado Luz, por exemplo, perfeito, Bonde, obrigado, ó, que bênção. ah, então, quando a gente pensa no ministério, por exemplo, na minha cabeça sempre vem o Sábado Luz, é claro, mas quando eu penso no Sábado Luz, como a gente pode melhorar o trabalho, alcançar mais crianças, ir até as famílias, fazer um trabalho que não seja, ou que seja efetivo, né? Que de alguma forma abençoe aquelas crianças que vêm até nós todas as semanas. Quando a gente pensa no Ministério de Louvor, o que pode ser realizado para que não seja só uma coisa para dentro, mas que alcance quem está fora também, né? Iniciativas Ai, Julie, obrigado. 70 mais, né? Eu vi os posts quando aconteceu a reunião. Não sei, teve mais do que uma reunião ou foi só aquela que aconteceu, só uma, né? Então, mas isso é maravilhoso. E como isso foi bênção, né? E tenho certeza que pode ser muito mais. Então, que o Senhor nos dê estratégia, nos dê discernimento, né? O que a gente pode fazer? Então, assim, eu queria que nós orássemos por isso, pelos ministérios, para que todo esse movimento ele alcance, né? A vida da igreja, a igreja existe para trazer glória para o nome de Jesus, para fazê-lo conhecido. Então, como que isso pode acontecer nos nossos ministérios, né? Tiagão, por favor, meu querido amigo, por favor, ore pelos ministérios da nossa igreja, nós que estamos longe, né? Então, que o Senhor os abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa igreja local, nossa igreja enviadora, que Deus dê Amém. Isso estratégias mesmo. para todos os ministérios que são desenvolvidos ali. Amém? Amém, amém, amém. Senhor Deus, obrigado uma vez mais por juntos orarmos, buscarmos o Senhor, engrandecer o teu nome, reconhecer a sua soberania sobre nós, Deus, Amém. e reconhecer a sua soberania sobre os ministérios da VIDE, igreja local que nós amamos tanto, que fazemos parte, mesmo à distância, sentimos ali, muitas vezes sentimos saudades. Que maravilha, que privilégio dos meus irmãos estar aí e que privilégio eles têm de trabalhar nos ministérios. Do 70 mais até o Sábado Luz, todos, 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 todos. Cada um com seu talento, com seu dom, com sua vocação, com seu chamado.
Eu te peço que o Senhor dê sabedoria para quem está trabalhando, sabedoria e discernimento para os líderes, revelação Amém. do Senhor para eles. Pedimos a provisão do Senhor, a provisão sobre cada um, porque sabemos que necessita disso. E como o pastor Alan falou domingo, está no bolso de quem está aí. Que o Senhor toque corações a respeito da provisão e, acima de tudo, Deus, que cumpra o propósito do ministério, né, do Uhum. Sábado Luz, de alcançar as crianças, de o que seja as famílias, 70 mais, o GA e todos os outros, Deus, que alcance o propósito do Senhor, né, glorificar o seu nome, fazê-lo conhecido, Deus, em nome de Jesus, que não seja um clube, que não seja um lugar de estar junto, porque é legal, Amém. mas que seja um lugar de amor, de trabalho e de agradecimento no teu nome, Deus. Louvado Amém. seja teu nome. Levante voluntários. Quem está sentado e ainda não sabe o que fazer, que o Senhor toque o coração. Ou quem ainda está negando, quem ainda está com medo, quem ainda está vivendo no orgulho de não trabalhar, de não caminhar uma milha a mais. O Hum. Senhor toque o coração dessas pessoas, Pai. Em nome Amém. de Jesus, Deus. Amém. 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 Obrigado, Tiagão. Amém. Glória a Deus. Vamos. Tá. Então, próximo pedido, né? O próximo ponto, assim, pelo qual eu gostaria que nós orássemos, meus irmãos, é por nós missionários que estamos distantes ou perto, né? Alguns que moram aí que estão na Jocum Cerrado, outros em outras localidades do Brasil ou em outros países. Queria pedir para que os irmãos orassem por nós, né? Naquilo que o Senhor colocar, trouxer o coração de vocês, mas principalmente por renovo, né? A caminhada no campo missionário aqui na Mongólia, ela é, pelo menos, vou trazer a minha referência, né? É um país diferente, nós não temos muito. É difícil até a comunicação, né? Até quando a gente vai comunicar com alguém, a gente tem que falar em inglês, porque. E mesmo assim é limitado, e não dá para fazer do jeito que a gente gostaria. E às vezes a gente precisa ter esse lugar de refúgio, né? Igual como eu compartilhei antes, os brasileiros que estavam aqui semana passada, como foi precioso para a gente, para minha família, né? Principalmente. Os meninos ficaram muito empolgados com a possibilidade de conversar com brasileiros em português, né? A gente também gastar tempo com pessoas da mesma cultura, mesma língua. Isso é maravilhoso. Foi uma bênção. Então, queria pedir que os irmãos orassem por renovo nesse sentido, ou em todos os sentidos que a palavra pode alcançar, né? Para que o Senhor fale mesmo aos corações de todos que estão distantes, naquilo que é necessário, enfim, do jeito que Deus conduzir a oração. Amém? Augusto Bonde, meu querido, você pode orar, por favor, por nós, pelos missionários, né, ligados à nossa igreja, né? Do jeito que Deus colocar no seu coração. Com Amém? prazer, Zezé. Amém. Obrigado. Pai amado, primeiramente te bendizemos. Que alegria é podermos, ó Deus, estar no centro da tua vontade. Poder, Amém. ó Deus, entender um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem feito, da obra que o Senhor tem desenvolvido, desenrolado durante todo os séculos, o tempo. E em cada tempo, ó Deus, o Senhor desperta alguns, e não são todos, porque nem todos estão dispostos a pagar o preço. Mas desperta alguns, como o Tiagão aí presente aqui, como o Zezé, como o Rafa, não sei se ele está aí hoje, não vi, mas tantos outros, ó Deus. O Leandro, em outro lugar, a Edina, Senhor, em locais totalmente diferentes, cada um com uma realidade diferente. Os que estão aqui no Brasil, ou aqui junto com a gente aqui no quintal aí da Vide, na Jocum, e cada um de nós, mas principalmente esses que têm esse chamado bem pontual, específico pelo Senhor.
para estar em outras nações, com outra realidade, com outra língua, que é normalmente a grande parede, que é a língua. Como o Zezé falou aí, de se comunicar. Porque às vezes até dá uns escorregões, ó Deus. Às vezes uma expressão que aqui é tão normal, Uhum. lá pode ser algo que agride a pessoa. E, ó Deus, nós sabemos que essas dificuldades, aos poucos, vão desaparecendo, vão sendo diminuídas, porque o Senhor vai fazendo a obra nos corações, na mente, dando entendimento, como a língua aí no, onde o Zezé está, que é bem difícil, bem complicada, até parece até impossível de aprender, mas o Senhor vai abençoando. Então, ó Pai, Amém. nós rogamos a Ti, coloca realmente força, não é uma força de braço, mas é uma força, ó Deus, espiritual, que é a presença do Senhor, a Uhum. presença do Teu Espírito Santo, fortalecendo a vida de cada um deles, Amém. renovando, ó Deus, dia após dia, essas forças, ó Deus, para que sejam vencidos os dias e que a luz do Senhor brilhe através deles, que eles sejam, ó Deus, aquele tempero gostoso, o sal na medida certa, as ações na medida certa. Muitas Amém. vezes a dificuldade da língua pode ser substituída por ações, ações de Uhum. bênção, de graça, atitudes, e que o Senhor revele a cada um deles. Aí ao Zezé e ao Tiagão, que estão mais aqui na minha frente do vídeo, revele a eles a tua vontade. Usa-os, ó Deus, eles e as suas famílias, para que o teu nome seja conhecido e que a força do teu Espírito Santo os inunde dia após dia, que ao Amém. levantar eles estejam bem animados para poder proclamar a tua palavra, para viver o Evangelho de forma integral, bem Sim. dizendo o Senhor dia após dia. Peço também sobre a saúde, ó Deus, saúde física de cada Amém. um deles, nesses locais que eles estão, a questão de frio, que para nós brasileiros aperta bastante, abaixo de zero, então é muito complicado, mas que o Senhor fortaleça também o corpo, dando a Deus força no corpo, para não ter Uhum. essas gripes, resfriados, Amém. essas coisas que atrapalham tanto, ó Deus, a nossa vida no dia a dia. Então, Uhum. fortalece a cada um deles, restabelecendo dia após dia a força física e a força na fé. Fortalece a fé, Amém. aumenta a fé de cada um deles e abre portas, ó Deus, portas físicas e portas espirituais, para que o teu nome seja levado através deles, para honrar o teu nome, para bendizer o teu nome e para a alegria Amém. deles, ó Pai, porque é muito bom quando nós falamos do Senhor, quando nós mostramos o Senhor e as pessoas veem isso, percebem isso. Isso alegra os nossos corações e é maravilhoso, ó Deus, fazer a tua obra. Abençoe-os Amém. então, Senhor, segundo o teu querer, de acordo com os teus planos, e sempre para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. 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 É isso mesmo. Bom de ser, na hora que você estava orando, de fato, a gente achava que a língua era impossível, né? Eu achava isso no começo. É impossível aprender esse idioma, misericórdia. Aí, agora, depois de um ano e meio estudando, eu até tenho uma esperança, né? Tenho esperança. Lá no fim do túnel eu vejo a luz, assim. Mas o Cirleizinho, um dia, uma dessas vezes que eu conduzi a reunião aqui, ele orando, né, falou uma coisa na oração que foi de muito encorajamento no meu coração. Que na verdade, mesmo na limitação e na barreira,
né? O Espírito Santo pode agir, pode falar, usar, né? Mesmo que a gente não consiga falar exatamente o que a gente precisa falar, o Senhor, ele está sempre usando e no processo ou no momento, né? Então, ele faz, independente de língua, independente de idioma, e sim, ele vai renovando as nossas forças e promovendo esses momentos onde a gente pode ser renovado, graças a Deus, né? Muito obrigado. Deixa eu ver as horas aqui. 6h25. Dá tempo de mais uma oração, então. E aí, irmãos, então assim, eu queria aproveitar porque hoje é o último dia, né? Nesse mês de fevereiro que eu vou estar aqui com vocês, conduzindo a reunião. E queria compartilhar rapidamente, mais uma vez, sobre nossa missão aqui na Mongólia, mas não sobre a gente, mas sobre o país e alguns pontos de oração, né, a respeito. Então, assim, a gente ora, e eu mais uma vez, essa equipe de missionários brasileiros que estão aqui, né, eles vão ficar 6 meses aqui, né, inicialmente, mas eles têm o objetivo de ficar a longo prazo. Mas nós oramos por mais missionários, né? A Mongólia é um país que, de fato, carece de pessoas, carece de pessoas que conheçam o Evangelho mesmo e possam ensinar a igreja, né? Que nasce, que é nova, que é muito ainda imatura muitas das vezes. Então, nós precisamos de missionários que venham por curto prazo ou por longo prazo, né? Nessas definições aí, mas qualquer iniciativa missionária em favor do país é sempre muito válida, né? Um dos pontos que a gente. Então eu gostaria que nós orássemos pela Mongólia, né, no sentido de mais missionários, porque se levante mais missionários para cá. O segundo ponto é por pastores que têm um chamado pastoral, né? Vocês vão entender, porque muitos dos nossos pastores aqui eles têm um chamado, um ministério evangelístico, né? Muitos. Principalmente da minha igreja, na igreja de uma outra igreja que nós conhecemos, os pastores eles têm esse ímpeto de ir compartilhar o evangelho, então eles estão sempre envolvidos com viagens missionárias para lá, para cá, proclamando o evangelho. Mas eles ocupam esse lugar hoje de pastores nessas igrejas por não termos outras pessoas para ocupar esses lugares. Então, eles acabam exercendo uma função que não é exatamente para a qual eles, como vou dizer, na qual eles têm o coração, né? O que mais arde no coração deles. Então, assim, para que o Senhor levante pastores, pessoas para cuidar mesmo, sabe? Cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas, aquele recém-convertido que precisa de um discipulado constante, né? Bem de perto. Que o Senhor levante essas pessoas para cá, para que os novos convertidos também tenham essa base sólida, construída a partir da palavra de Deus. Então, queria que nós orássemos nesse sentido, por favor. Sirlezinho, meu irmão, meu amigo, por favor, ore para que o Senhor levante mais pessoas, mais missionários, pessoas dedicadas, envolvidas, né, com esse país aqui, com a Mongólia, e que o Senhor também desperte pastores, pessoas que possam cuidar, né, daqueles que precisam de cuidado, após serem alcançados, né, num discipulado, em algo mais constante e de perto. Amém? Amém. Deus, muito obrigado por esse dia que começou, Senhor, e esse dia que está terminando lá na Mongólia, Senhor. E o Senhor é o mesmo Deus, dentro do tempo, fora do tempo, Deus. Amém. E obrigado, Senhor, por esses pastores, ó Pai, evangelistas na Mongólia, que estão fazendo o que não estão necessariamente no coração deles, mas eles estão proclamando o seu evangelho, pastoreando da forma que precisa, assim como os exércitos, Senhor, nesse momento. Mas o Senhor sabe qual que é a dificuldade que essa que o Zezé acabou de falar, que são de pastores discipuladores, ó Pai. Não são discipuladores de teologia, não são discipuladores de ideias, de cabeça, mas são discipuladores de Jesus. Pessoas que levem Jesus para esses recém-convertidos e que possam formar evangelistas do próprio povo, Senhor. Que as pessoas que se convertam lá, Senhor, possam ser discipuladas, que possam aprender a pastorear, evangelizar e levar o evangelho na sua própria língua, Senhor, porque o Senhor conhece as limitações.
do Zezé, da sua família, dos missionários que estão lá, com a língua, com os jeitos, com sinais de mão, de corpo. Existe toda uma gama de coisas, ó Pai, que o Senhor sabe que precisa ser aprendido, Senhor. Ele não é fácil, mas o Senhor, ó Pai, é quem capacita e levanta, Senhor. Então, eu me coloco primeiro na fila, como eu tenho aprendido com o Zezé, com o pastor Alain e tantos outros, ó Pai, para que eu possa ser e tantos outros possam ser respostas, não só na Mongólia, ou outros países, Espanha, França, no Brasil, em Uberlândia, Senhor, no nosso bairro, que nós possamos, ó Pai, aprendermos, ó Pai, a pastorear, discipular, Senhor, as pessoas. Amém. E que o Senhor levante mesmo obreiros para a sua seara, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós te clamamos, Espírito Santo, porque é o Senhor que passeia entre nós, o Senhor é que venta entre nós. Então levanta, ó Pai, sacode, Senhor, para que o trigo fique, o joio vá embora, Senhor, e o trigo levante para poder fazer a sua obra, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, dê sabedoria, dê conhecimento, mas principalmente discernimento do Teu Espírito, Pai, para essas pessoas que vão ser levantadas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, Senhor. Amém, amém, irmãos. Obrigado, Sileizinho. Então, ahn, deixa eu ver quantas horas aqui. 6h31, né? Ah, na primeira semana, quando nós estávamos aqui juntos, na verdade, o meu desejo era compartilhar um pouco com os irmãos sobre fé, né? A fé que nós precisamos para nossas vidas, para permanecermos, né? Ou a partir da ideia de que precisamos dar passos de fé diariamente. Então, nós precisamos de fé para continuarmos a nossa caminhada com Jesus e para testemunhar quem Ele é, né? Precisamos de fé, porque sem fé não podemos compartilhar, não conseguiríamos fazê-lo. Se a gente olha para a Bíblia e os exemplos que nós temos, então, quando a gente visita, né, o capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, a gente vê que os nossos irmãos lá né, da época de Jesus, ou nossos irmãos do passado, eles tiveram fé para continuar e para testemunhar o amor de Cristo, o amor de Jesus. Quando a gente olha em Filipenses, por exemplo, no capítulo 2, a gente vê que o nosso Senhor Jesus, ele esvazia-se a si mesmo e torna-se servo peraí, para nos ensinar, né, sobre como nós podemos sair da nossa zona de conforto. Então, na primeira semana eu trouxe um pouco essa reflexão sobre a fé que nós precisamos para testemunhar o amor de Jesus. Na segunda semana, compartilhei um pouco a respeito de sairmos da nossa zona de conforto, e aí o exemplo de Jesus vem à tona quando a gente pensa, né, que ele estava com toda a sua glória, mas ele esvazia-se a si mesmo, assume forma de humano, torna-se servo, semelhante aos homens, por nossa causa. Né? Ele sai da zona de conforto, e esse é um convite para nós sairmos da nossa zona de conforto também. Sairmos e darmos um passo além, né? A gente já faz o que a gente tem que fazer, somos servos fiéis, mas o convite do Senhor para nós é para que a gente avance, vá além, né? Dê um passo para fora da nossa zona de conforto. Mas continuando, e não vou me deter aqui, né? Mas só queria trazer um pouco de volta a esses dois aspectos, mas queria pensar com os irmãos hoje que nós precisamos de fé também para permanecermos, né? Vou usar essa palavra, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias elas nem sempre são favoráveis, né? As circunstâncias nem sempre nos suportam ou nos apoiam para continuar, mas às vezes elas tentam nos reter, nos empurrar para trás, né? Elas tentam nos segurar e nos impedir de avançar, né? Então, eu queria que nós refletíssemos nisso a partir de uma história super conhecida nossa, que é
a situação que os amigos de Daniel viveram ali diante diante do rei, e eles foram presos, eles foram tentaram matá-los, mas eles permaneceram. E é esse o que eu gostaria de refletir com os irmãos. No livro de Daniel, no capítulo 3, eu vou ler 3 versículos, 16, 17 e 18, né, que diz assim, na verdade, o rei os traz, e aí eles falam, agora quando tocar a música, vocês se ajoelhem. Mas eles dizem, eles responderam para o rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa resposta deles, ela é extremamente... Que palavra usar? ela é extremamente embebida nessa fé, nessa confiança de quem é o Deus ao qual eles servem. Não existe um ponto assim de interrogação ou a menor das dúvidas. Não existe. Ela é 100% revestida dessa convicção de quem é o Senhor. A circunstância ela era totalmente contrária, totalmente negativa, né, no ponto de vista humano. Eles iriam sofrer absurdamente, eles seriam queimados vivos, eles perderiam, assim, humanamente falando, perderiam tudo, perderiam a própria vida. Mas eles tinham tanta convicção de que Deus era capaz de livrá-los, mas eles tinham também tanta convicção de que mesmo que eles não fossem libertos ou livres daquela morte, que Deus era o mesmo, que isso, assim, eu olho para isso aqui, eu até tenho vergonha das minhas reclamações, dos meus questionamentos, porque às vezes a gente olha, a gente nem está, às vezes não é nada, né? É só uma falta de alguma coisa, ou às vezes é porque a conta ficou vermelha, né, nesse mês, porque não deu para pagar tudo, ou às vezes é porque o filho desobedece, ou porque alguém ainda não é convertido, não sei. Então, às vezes a circunstância, às vezes é tão pequena, mas esse ensinamento que nós temos aqui a partir do, dos amigos de Daniel, né? E essa situação, quando eles nos ensinam que Deus é, né? E eu acho que essa é o ponto. Deus, ele não será, ele não foi, mas ele é. Então, é para agora. Ele continua sendo Deus, independente da situação. E quando eu tenho convicção de que ele continua sendo Deus, não é porque a minha conta ficou vermelha que eu vou questionar, ou que eu vou duvidar, ou que eu vou recuar. Mas eu vou permanecer, porque Deus ele continua sendo o mesmo. Ele continua lá. Ele nunca deixou, ou ele nunca saiu do controle, ele nunca deixou de estar. Acho que esse é o ponto. Às vezes a gente olha para a situação e não olha para o Senhor. Então, o convite que eu quero deixar, assim, a reflexão, o que eu gostaria que nós pensássemos ao longo deste dia é: eu estou olhando para a situação ou para o Senhor? Porque se nós permanecermos olhando para a situação, de fato, as situações desse mundo elas não vão ser boas sempre, né? E às vezes isso vai acontecer, vai ter momentos difíceis, mas que os nossos olhos sejam sempre voltados para o Senhor. Então, ao longo desse dia, meus irmãos queridos, lembre, assim, se vier alguma situação na sua vida hoje ou amanhã, quando for, que os seus olhos não se prendam às coisas dessa terra, não se prendam às coisas desse mundo, às circunstâncias boas ou ruins, que às vezes até nas circunstâncias boas a gente para de olhar para o Senhor e começa a olhar para a situação boa, né?
e colocando a nossa esperança naquilo que é terreno, mas que nossos corações não percam o foco, não percam não mudem, né? Não sejam levados por essas coisas, mas que nossos olhos sejam sempre fixos no Senhor, que nossos corações estejam cravados nele, firmados nele, e qualquer que seja a situação, que a gente não perca o equilíbrio, né? O Senhor está no controle, ele está com a gente na fornalha, nos livrando da morte ou não. Ele permanece, ele é o mesmo Deus. Então, que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia, nessa caminhada, e que nós continuemos, né, olhando para ele, independente da situação. Amém?